aí, cabaços e cabacitas! Está começando o podcast do Universo dos Cabaços! Ai, ai! E aí, cabaços e cabacitas do nosso Brasil varonil e galáxias distantes daqui, começando mais um episódio aqui do Universo dos Cabaços. E olha, o clima tá de outro mundo, o clima tá de outro planeta, meus amigos. Eu sou... Exatamente, Sergione. Opa, desculpa. Exatamente, meu companheiro de bancada. Eu sou o ufólogo Vandeco Boaventura. E junto comigo tem o... Aqui tem o ufólogo Jones Scaramitchell, o cara aqui que tá na parceria aqui nas aventuras, né? Nessas aventuras aqui de cabaço. E estamos para brilhantar com grandíssimos coisas que a gente vai falar aqui hoje, hein? Exatamente, meu amigo, exatamente. E Sergiones, eu falei de clima de outro mundo. Eu falei que sou um ufólogo e você também. Qual que é o tema de hoje, meu amigo? Hoje iremos abordar cabaços investigam casos ufológicos. Olha isso, olha esse tom, meu caro amigo ufólogo Vandeco Boaventura. Exatamente, meus amigos. Hoje vamos falar de alguns casos famosos de extraterrestres. Olha aqui. A abdução tá acontecendo. Exatamente, foi o contato aqui de 200 graus que me fez atrapalhar. É os homens de preto que não quer que eu falo desse assunto, mas eu vou falar. Vamos falar de casos ufológicos famosos nesse nosso planetão que a gente já foi visitado. Talvez por extraterrestres, talvez por seres desconhecidos, a gente não sabe. Mas vamos contar aqui esses casos e pode ter certeza, é um caso mais bizarrolha que o outro. Mais bizarrolha, hein? Vocês ouçam Ova pra tirar isso. Ouvam, OVNIs, e o bagulho tá doido. Exatamente, OVNIs esse episódio aqui que tá muito bom, viu? Bora lá! Olha só, cabaços e cabacitas, agora somos parceiros da Listener, a mais revolucionária plataforma de podcasts do mundo. Yo, é isso aí, meu parceiro Vandeco. A Listener é um player exclusivo de podcasts, além de ser uma rede social onde você pode seguir os seus amigos e compartilhar episódios. Exatamente, Sergiones. Além disso, você também pode seguir as hashtags para descobrir podcasts que mais combinam com o seu perfil. E nós estamos lá também. Se inscrevam no Universo dos Cabaços e venham ser cabaços com a gente. Além do Universo dos Cabaços, você também pode curtir o seu podcast favorito. E o melhor de tudo, totalmente de graça. Então, o que tá esperando para baixar o aplicativo da Listener? O link do aplicativo tá aqui na descrição, viu? Então, não deixem de conferir. Olha, Sergiones, a nossa galáxia é muito imensa, cara, Pensa demais. Imenso. O nosso universo é expandido, além de ser dos cabaços, é bem expandido. E é assim, cara, eu acredito que possa ter seres extraterrestres por aí. Tipo assim, eu sou o cara, eu vou falar pra você que eu sou o cara cético aqui da bancada, que não... Cético, galera. Não é que eu não acredito 100%. Algumas coisas
a gente tá se propondo a tentar acreditar, compreender, né? Mas, tipo assim, eu acredito que temos vários planetas nessa galáxia de nosso universão que aqui se habita. E eu acredito que, por um lugar ser tão imenso, assim, tão infinito, eu acredito que não é só o nosso planeta que tem a vida. Eu acredito que outros possa ter, mas do mesmo jeito que a gente não consegue chegar lá, eles também não conseguem chegar aqui, né? Por causa da distância. Mas a pergunta que eu queria te fazer, você acredita, Sir Jones, em seres de outros planetas, de outras dimensões? Grandíssimo Vandeco, eu ainda acredito, justamente pelo que você falou, o universo é imenso demais, imenso, só que eu fico naquelas, né, acredito e não acredito, né, justamente por questões, vamos dizer, óbvias, né, porque para viajar de um planeta a outro, isso demora anos-luz, exato. Agora, uma nave que vai rapidamente, sobe vum, 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 vum daqui, porque assim, tecnologia alienígena, né, se falar aqui, são coisas de tempos-luz, né, que eles já criam coisas absurdas, né, o metaverso, né, realmente está no mundo deles. O metaverso é embaçado, mas, cara, às vezes a gente fica imaginando, só porque são seres de outro planeta, pode ser uma raça mais evoluída, pode ser tipo igual a gente também, que tá avançando aos poucos, tal. Cara, eu vou falar pra você que eu acabo me tornando meio cético, não sei se existe um meio cético, acredita, mas não acredita, porque é o seguinte, quando a gente era criança, pelo menos, a tecnologia não é tão avançada quanto hoje, não tinha câmeras boas igual nós temos nos celulares, né? Antigamente, dava pra você fazer uma montagem, colocar lá, porque a imagem era horrível. Repara uma coisa, depois que a tecnologia avançou, veio o HD, o Full HD, o 4K, você reparou que parou de aparecer OVNIs por aí? Não aparece mais discos voadores? Cara... Pior que assim, é verdade, a incidência de avistamentos, ele praticamente tá quase zero. Assim, tem, né? Só que são casos mais, vamos se dizer, do interior, né? Sim, mas uma coisa que me deixa muito assim encafifada ainda, por quê? Se tem avistamentos hoje, repara que é sempre à noite. Parece que os extraterrestres falam, não, vamos aparecer à noite pra causar um climão. Você não vê um vídeo bom atualmente, pelo menos todos que eu já vi recentemente são montagens que você vê do After Effects, porém, né, a câmera evoluiu, não aparece mais essas coisas, e eu já vi muito vídeo assim que a gente fica sem acreditar, tá ligado? É um negócio que assim, porque eu não sei, né, pelo fato da gente ter muito acesso à informação hoje, as autoridades não ligarem mais, ou se ligam, deixam tudo na miúda, é como se eles capturassem todo mundo que tivesse gravado e tirado, entendeu? Tipo, lançou na internet, rapidamente tirou porque viram que tem algo aí estranho, então não vamos lançar. Exatamente, cara. Então a gente fica nessa paranoia de que tipo, cara, não tem essa porra. Se tivesse, a gente já teria sido visitado há muito tempo. Nunca tem uma prova concreta disso. Olha, não tô tirando o trampo de nenhum ufólogo aqui. Eu admiro pra caramba, porque os caras... Tá escrachando. Não. Os caras realmente estudam essas coisas, vão atrás de provas, tal. Não tô falando... Físico, sim. Tipo, não tô tirando não, cara. Eu falo que é uma opinião minha. Por mais que os caras apresentam documentos do governo e tal, a gente fica com esse meio pé atrás. Eu sou o ceticão aqui mesmo. Os únicos alienígenas que eu acredito é o do Star Wars, que principalmente aqueles que tocam na cantina lá. Maravilhoso. Ótimos músicos falando nisso. Ótimos músicos, cara. Mas é isso, cara. Era isso que eu queria dizer só. Não, mas é uma coisa plausível tudo que você disse, né? Eu também sou meio assim, mas vamos que vamos. Acho que eu posso iniciar, sabe, esse grande episódio com um caso que explanou no planeta inteiro, né? Eita, preula. Que não é só aonde aconteceu, na cidade onde aconteceu, mas ficou visível para todo mundo, né? Eu vou falar sobre o caso Roswell. Opa! The Roswell Case.
Eita, rapaz, o famoso caso Roswell aí, que é um dos que, puta que pariu, pioneiro da ufologia, cara. Pioneiro. O ufólogo que é ufólogo já estuda isso aí de início já. Exatamente, cara, com certeza. E o ponto inicial desse caso acontece aonde? No Novo México, né? Uma das cidades dos EUAs, né? Dos Estados O Unidos. Novo México também é muito chavoso, uma cidade muito incrível. Só que acontece bem no deserto de lá, né? E o que acontece? Um objeto misterioso despencou do céu. Olha aí. Só que o que acontece? Isso aconteceu em 1947. Vandeco, a gente tá falando de anos atrás. Cara, vamos botar aí 70 anos atrás, cara, né? Fazendo umas continhas aí. No século 21, mano. E pra você ver que naquela época já tinha doideira que nem hoje, eles achavam que aquilo lá seria uma nave tripulada vindo do espaço sideral. É, cara, é porque naquela época, né, onde começaram avistamentos e coisa do tipo, e tinha filmes sobre isso, então a galera pegava muito dessas referências. Exato, Vandeco, sabe? Muita referência sobre esse caso. Meu, foi assim, teve toda repercussão no ano que isso aconteceu, né? E se prolongou. Hoje estamos em 2021, até hoje ainda tem coisas ainda, né? Só que basicamente aconteceu lá no deserto de lá, né? Só que foi na parte, vamos dizer, onde tinha as fazendas e tal. Os ranchinhos, né? Pra os ranchinhos, né? Que fazia plantação de soja. E o que acontece? Eles afirmaram ter visto várias luzes, né? Naquela noite. E o que acontece? Estava sobrevoando lá. E por isso que aquela questão do pessoal falar um monte de coisa doida vindo do espaço. O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Só que acontece, teve uma tempestade, meu, nessa noite aí, dessas luzes estranhas. Forte, né? Tempestade forte. Lá você sabe, né, mano? Lá fora parece que os negócios é bizarro quando acontece negócio de tempestade. É um bagulho bem exageradaço mesmo, né, cara? Será que seria os ETs fazendo isso? Ah, pode ser, né? Porque sempre você vê em filme, ET sempre causa interferência em rádio, em lâmpada e o caralho a quatro. Vai saber se aquele disco não tava girando tão rápido que, né, fez a tempestade, vem tipo Blade. Exatamente. Mas tem um cara em específico, que é um fazendeiro chamado Mac Brazel, que ele encontrou destroços de metal próximos às ovelhas da sua propriedade. Então aconteceu aquela tempestade, né? Antes da tempestade tinha aquelas luzes lá. Meu, o que aconteceu pra ter metais ali na região da fazendinha dele? Algo deve ter caído. Então, mas o problema é que o pessoal, eles não estavam sabendo o que é. Só que pouco tempo depois, a Força Aérea já é chamada lá. Olha, Do nada. É tipo assim, o nome do fazendeiro que encontrou é o Mac Brazel, né? Que encontrou os destroços. E na verdade era uma mistura de um monte de coisa. Era uma mistura de papel alumínio com madeira, sabe? É bem estranho pra falar assim. Você olha e você fala, não, é isso, tá ligado? Mas... Então, a gente vê possíveis fotos, né, que estão já divulgadas aí na internet aí, das coisas, e meu, são coisas assim que são meio esdrúxulos, né, pra ter um disco voador e tal. Só que assim, quando a Força Aérea chegou e tal, e já tinha imprensa, né, e já colocaram várias histórias, e a principal, né, que é a que ronda até hoje, é que foi um balão meteorológico. Ah, que pra mim deve ser Vários essa balões porra. meteorológicos estariam voando lá, sobrevoando, na verdade. Na verdade, ele poderia ter sido empurrado pelo vento e chegou uma hora que ele caiu. Pode ser isso Então, também. mas nem os militares ali, eles falando, eles não sabiam o que era feito aquele balão meteorológico. Ah, mas aí a ignorância dos caras é fogo, cara. Não, lógico, ninguém precisa saber tudo. Os caras são militares, não são caras do tempo, né? Que vê clima, tempo, essas coisas. Mas, cara, é muito estranho porque se você for olhar a foto, né, que foi documentada aí, tá solta na internet, cara, chega a soar um pouco ridículo, cara, porque o cara tá levantando um papel alumínio, sei lá, parecendo uma lona de carro. Mano, eu fico cético nessas coisas porque, tipo, porra... Ô, 7
ficam. Não, agora me fala, Sérgio, que porra de se os caras são extraterrestres, vai, se tem ET, se os caras são umas raças mais evoluídas que a gente, eles iam criar discos voadores feitos de papel, alumínio e madeira, cara? Ó, papel alumínio, ele é bom condutor de eletricidade, bom condutor de várias coisas. Isso é uma questão plausível pra eles. Imagina só você fazer uma navezinha feita de papel alumínio. Não, papel alumínio só funcionou no filme Sinais lá, que eles botaram na cabeça pra não fuderem com a mente deles, cara. Mas continua a história aí, Sérgio. Então, e essa história rondou, né, meu? Isso não só lá, né? O que acontece? Quando a Força Aérea chegou, eles já queriam encobrir muita coisa, mano. Ali Como tinha sempre. coisa. Então, porque ali, se os próprios militares não sabiam que material é feito, porque se é um balão meteorológico, quem solta são as autoridades. As autoridades, elas não teriam ciência de que material é. Como eles não sabiam? Isso é muito estranho, entendeu? E o que acontece? Parece, né, isso relatado por pessoas que viram, que tinham corpos lá. Ah, sim. Exatamente no local que possivelmente caiu, né? E meio que parece que numa funerária local, o pessoal teve que dar. Parece que pediram tipo quatro. Como que é o nome, Vander? Caixões. Porra, Caixões. difícil falar caixões, hein? Ah, difícil de lembrar alguma coisa, né, Vandeco? Percebi. Só que assim, ele não conseguia dar explicações pra quê, mano. Sabe, o pessoal perguntando por que saiu 4 caixões daqui, entendeu? Tipo, ele não sabia. Sabe quando você tá devendo alguma coisa, mas você não quer contar pra pessoa e você fica meio com aquele suor, assim, frio assim, não quero contar, não posso. Porque se você contasse, é capaz de você morrer. É o que Porque, né, acontece. naquela época tinha muito desse boato, né? Ah, sim, cara. Então, né, nessa parte aí, ela já entra mais como uma teoria da conspiração, né? A gente não sabe se realmente isso foi verdadeiro, porque muita gente daquela época usava essa história. É igual hoje, galera usa as coisas pra ganhar clique, ganhar curtida. A galera usava isso naquela época pra tentar ter algum tipo de fama e tal. Mas isso é uma das teorias que tem, né? De que uma funerária local lá de Roswell recebeu uma ligação, não sei se foi da polícia ou dos militares, pra pergunta, tipo assim, e os caras não falavam pra que era, eles falavam, não, se a gente precisar, como a gente faria isso com os corpos? E se vocês teriam caixões, assim, pra tamanho de criança, sabe? Ó, e uma dessas teorias aí da conspiração, Vandeco, é justamente porque falavam que esses 4 caixões seriam para fazer autópsia numa base secreta aérea, não sei aonde que eles colocaram, e surgiu essa teoria, entendeu? Só que o que acontece, a partir desse momento, né, que tem esse grande caso, surgiu uma imagem do possível alienígena, né, que seria o cara com a cabeçona, 2 olhos pretos, uma boca com um nariz meio Voldemort, ou sem nariz também, todo peladinho e magrinho, meio barrigudinho. Ah, esse vídeo é famoso, eu já vi ele já na internet. Na nossa época de adolescência, a gente acreditava pra caralho que aquela porra era real. Aquela porra fazendo autópsia naquele ETzão. Puta barriga de chopp também, hein? Será que existe chopp na galáxia? Puta Eu cabeçona. acho que existe um chopp intergaláctico, né? Deve ter essa porra, cara, porque é uma puta barrigona. Mas é um vídeo que repercutiu muito aí, viralizou muito. Sim, e exatamente, existe um vídeo de uma possível autópsia, né? Muitos falam que é falso, 90%, mas tem 10% que fala que não é falso. Ué, eu acho que eu tô dentro dos 10%. O Vandeco deve estar dentro dos 90%. Não, pelo amor de Deus, cara. Se você acredita naquilo... Cara, você jogou um filtro branco e preto em cima de um vídeo, velho. Você pode fazer o que você quiser, mano. Você pode fazer montagem, porque tá branco e preto, você não vai perceber, mano. 1947, Vandeco. Mano, pode ter certeza que aquele bagulho não parece ser de 1947, cara. Vai por não sei. Não sei, cara. Isso já é uma teoria da conspiração. Ah, não, isso é só meu ceticismo batendo bem forte no meu peito. Isso é certo, isso é doido, muito doido. E basicamente, mano, o fazendeiro que encontrou, né? Dentre os outros fazendeiros ali que possivelmente viram essas luzes e teve a tempestade tudo certinho, muitos falaram em jornais locais, entendeu? E muitos foram divulgados. Nisso que foram divulgados, as próprias imprensas foram procuradas pela Força Aérea.
Por que a Força Aérea vai encontrar o pessoal da imprensa? Ah, mas Pra fazer os bagulho? isso é muito óbvio, cara. É pra esconder. Às vezes eles procuram a imprensa porque, tipo assim, melhor do que eles ficar correndo atrás de nós, enchendo o saco, a gente já dá uma entrevista, fala qualquer coisa lá pra desbaratinar pros caras deixar a gente em paz, entendeu? Isso é tudo estratégia. Sempre tem isso. Então, isso aí é uma questão doida, sabe? Eu hoje em dia, até hoje, na verdade, porque teve uma época que a gente era muito mais ficcionado, eu já esqueci o nome. Eu vou falar faccionado por essas coisas de ufologia e tal. E, ainda muita coisa rola ainda, né? Muita coisa rola dos pessoal ainda falando sobre o caso, porque eu acredito que tem ainda vestígios de documentos ainda que não foram colocados pra gente aqui no planeta Terra, hein, mano? E nem vai ser colocado, cara. Não vai ser. Pode ter certeza. Olha, o Pentágono recentemente liberou aquela imagem daquele OVNI de 2015. Mas, mano, se liga, o relato é de 2015, cara. Os caras só liberam esses bagulho porque falam, não, vamos deixar todo mundo com medo. Olha eu aqui já entrando na teoria. Olha, esse daí já é umas porradas aí. Eu vou chamar os nossos amigos ufólogos aí, a gente já vai conversar com você. Mano, mas é muito mistério que ronda e rondou esse caso, porque o que acontece? Você entende que porque se os militares confundiram a nave, entre aspas, com um balão meteorológico, porque rapidamente eles conseguiram encontrar e pegar os vestígios e não conseguir investigar, saber o que material é aquele lá, mas só pegar e deixar arquivado. Você tem uma resposta pra isso? Não, eu não tenho uma resposta. Eu acho que a única resposta que eu tenho é porque os caras querem encobrir. Lógico que se tivesse ET, eles não iam jogar isso na cara da população. Por quê? Exato. Se todo mundo soubesse que teria ET, seria um caos no planeta, né? Porque a gente não sabe se os ETs que estão vindo aqui, se são do bem ou se são do mal. Então os caras é o quê? Eles querem encobrir pra pesquisas, pra fazer pesquisa, essas coisas, pra saber da onde vem, da onde vai, pra onde foi, pra onde não sei, tá ligado? É tudo baseado. Os caras nunca vão falar nada, cara. E eu sempre acreditei que se algum documento é liberado, é só pra desbaratinar. Ufólogos agora vão me bater. Vão bater em você. Se existe a seguinte nomenclatura, né, para esses caras que vão investigar ufólogos, isso não é só no Brasil ou lá nos Estados Unidos, é no mundo inteiro. Isso não é um negócio que é bizarro, porque se não existe, beleza, eu ainda fico também assim meio entre termos que nem você. Mas pra que guardar, sendo que as pessoas meio que já vão achar? Aí você pergunta, por que a pessoa que vê possíveis luzes, ou alguma coisa aqui, ou um homenzinho barrigudo, pelado, com um olho preto andando por aí, o pessoal meio que vai querer que você fique com a boca calada. Sendo que você já sabe, você vai falar pros seus próximos, entendeu? Mas, cara, olha, uma de outras teorias da conspiração também, tipo assim, o fazendeiro, né, que achou os destroços lá, tem pessoas que relatam, né, o Mac Brazel, tem pessoas que relatam que após dias, assim, semanas de ter essa descoberta, de ter pegado o disco, o suposto disco voador lá de Roswell, dizem que os militares foram até a fazenda, pegaram o fazendeiro sob custódia e o cara ficou semanas sob custódia dos militares. Isso é meio estranho, mas é tipo assim, talvez nessa semana que pegaram esse fazendeiro, os caras devem ter falado, ou você cala sua boca, ou vamos dar um sumiço em você, porque funciona assim, entendeu? Que sentido faria, tipo, já que o governo não liga muito pra isso, não tem nada pra esconder, por que pegaram o fazendeiro e mantiveram ele ali sob custódia, sem necessidade, já que não esconderam, foram até a imprensa, tá ligado? E isso que tem, assim, entendeu, mano? Sabe, muita coisa ainda ronda esse caso, sabe? Muita coisa ainda tem... Mano, e justamente por causa desse caso surgiram filmes, surgiram jogos, surgiram até lugares temáticos, que lá mesmo no Novo México tem até um McDonald's que é próprio que tem uns OVNIs lá, uns ETs. O formato do McDonald's lá é um disco voador. É igual
Varginha, é igual Varginha, que a caixa d'água lá é no formato de um discão voador também, tá ligado? Os caras têm que usar o ponto turístico da cidade de algum modo. Então, mano, esse é um caso que eu acho fascinante. Eu ainda gosto de ouvir sobre, né? Justamente muitas séries boas também surgiram por causa disso aí. Uma delas é Arquivo X. E, mano, ainda tem muito a se falar. Eu ainda acho que tem muito pra se falar, pra ser explorado também. Hoje em dia, muita coisa se guarda na área 51, que é super secreta. Ninguém sabe o que tem lá. Só que às vezes tem coisas que saem de lá também. A gente não sabe nem se é verdade ou se é mentira. Mas, meu, esse é um caso incrível, né? Eu citei aqui brevemente sobre esse caso, porque o negócio ele ronda páginas inteiras pra ser falado. Cara, e se for falar do caso de Roswell completo, tá ligado? É muita coisa a se falar, cara. É muita coisa a se falar, porque, ó, até então, uma outra teoria da conspiração que tem aí também é que, tipo assim, o militar lá, né, que foi o que chegou lá, o que comandou, né, essa operação aí e tal. E o militar, né, que é o Jesse Marcel, que foi um dos ali que né, tava nessa operação aí de Roswell e tal. Quando eles pegaram os destroços lá, tinha uns bagulho bem esquisito também. Por exemplo, nos destroços tinha partes que tinham hieróglifos roxos, né, tipo, que até hoje ninguém conseguiu traduzir o que tava dizendo. Isso se tivesse, né, porque as fotos que a gente vê por aí é só dele segurando um papel alumínio que deve ter tirado do fogão, né? Que aqui no Brasil a gente usa o papel alumínio pra não cair sujeira no fogão. E tinha uns pedaços lá de alumínio que ele dava marretada assim pra amassar, pra ver se o que era aquele material e tal. E diz que nessas marretadas que ele dava, o negócio amassava, só que voltava na forma original, tá ligado? Então, olha que bizarrésimo, mano. E, mano, as ovelhas do fazendeiro não queria chegar perto dos destroços, tá ligado? Mano, é uns bagulho assim de doido, lógico, tem muita coisa aí que questionar, que se perguntar, mas eu ainda fico nessa, cara. Eu falei, não, se for um ET realmente, os caras não viriam na porra de um papel alumínio embrulhado, cara. Mano, e esse caso ronda muito mistério ainda, apesar de às vezes parecer muito mais, sabe, da fantasia, né, que foi inventado e tal, mas ainda tem mistérios, irmãos, ainda tem mistérios, hein? Muitos mistérios, ai meu Deus, muitos mistérios. Olha, Serjanes, eu queria trazer aqui um outro caso aí, ufológico, cara, que também intrigou bastante e que todo mundo chama esse caso de Roswell brasileira, cara. Brasil! Sim, vou trazer aqui agora um caso BR que ficou muito famoso na década de 70, cara. Pra quem não conhece, já teve até uma matéria no Linha Direta, uma matéria de 2005 que... Essa matéria é boa, hein, velho? Que, porra, com certeza, que por sinal, matéria sensacional. Quem tiver a curiosidade, pesquisa lá. O caso que eu vou falar agora é o Operação Prato, cara. Um dos maiores casos ufológicos daqui do Brasil. Lógico, teve o ET de Varginha também, mas pra não ficar muito clichê, os caras vão falar de ET, vão falar de Varginha. Não, Varginha é clichêzão, né? Já falei que era o bêbado cagando no meio do mato, ninguém acredita em mim. Era apenas um bêbado cagando no meio do mato, não era ET, não tinha ET. Não se sabe, né? Mas pode ser que seja um bêbado. Mas vai por mim, bêbado pelado. Aquela década era maravilhosa pra bêbados pelados, né? Mas o Operação Prato, cara, foi um grande caso brasileiro, né? Que nos anos 70, cara, pra ser exatamente isso, começou em 1977, na cidade de Colares, uma pequena cidade do estado do Pará, cara. Olha aí, lá do Pará, olha, bem distante. E o que aconteceu nessa data, Sérgio? Muitas pessoas
pessoas relatavam, né? Não apenas relatavam, mas era algo mais físico, cara. Tipo, de objetos luminosos que percorriam o céu dessa cidade, né? Só que, mano, uma coisa eu falo pra você, que esse caso, pra mim, na minha opinião, ele chega a ser... Sério. Não de cético, mas assim, na minha opinião, ele chega a ser muito melhor que o caso Roswell, cara. Porque esse caso do Operação Prato, ele já foi mais físico, que nem vários moradores relatavam de coisas luminosas no céu, assim, né? Tipo, ficava piscando forte, várias cores, só que tinha um porém. Essas luzes começavam a atacar a população de Colares, cara. Elas E era de uma forma bobonicada, hein? Bobonicada, ficava piscando, meio que jogava raio nas pessoas, cara. Se você for pegar o jornal dessa época, com essa matéria, você via pessoas com queimaduras, assim, de primeiro grau, cara, pra você ter ideia. E era uma queimadura que, pelo que eu ouvi falar, tipo, foi bem rápido, parece que era uma coisa meio que com necrose. Isso, era uma necrose e ainda ficava, geralmente nas mulheres que eram atacadas por essas luzes, elas ficavam meio que com uns furos, assim, no seio esquerdo, sabe? Além das queimaduras, cara. E, mano, esse caso repercutiu tanto lá em Colares, a população ficou tão apavorada que o prefeito da cidade teve que pedir ajuda pra Força Aérea Brasileira, cara, porque eles não sabiam o que eram aquilo, sabe? Pra eles era incompreensível, porque até então a população de Colares achava que esses ataques que vinham dos céus, né? Esses ataques desses raios de luzes, eles achavam que ou era o diabo, né? Porque era um povo muito religioso. Eles eram um povo muito religioso. Então eles achavam que ou era o diabo ou era um castigo divino, cara. Puta merda. E pra você ter ideia, eles chamavam isso de chupa-chupa, cara. Porque... Nossa, que nome bizarro. Chupa-chupa. Porque... E pelo que tava falando, eles falavam entre si, tipo, nossa, o chupa-chupa apareceu. Caramba, que chupa-chupa? Porque quando os raios atacavam a população, meio que tirava sangue das pessoas, né? Tipo, eles acreditavam que esses raios sugavam sangue, então eles chamavam de chupa-chupa. Nisso, teve a intervenção aí da Força Aérea Brasileira, cara, e uma das pessoas que estavam comandando, operando, né, esse caso, era o capitão Iurangê, né, Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima, o famoso... Que nome bonito, hein? Porra, lindão, cara. O famosíssimo Capitão Holanda, cara, que ele nomeou o nome dessa missão de Operação Prato, por quê? Porque ele via muito que na ufologia, os ufólogos usam o prato, o termo prato, né, pra fazer referência ao disco voador, né, que até então parece um disco voador. Sim, sim. Até porque se ficasse como um disco voador, eu acho que seria bem mais daquela época. É uma coisa assim estrondosa. Exato, cara. E nisso, o Capitão Holanda, ele era muito cético assim nisso. Ele falou, ele mesmo assim, tipo, na entrevista que ele já deu lá pro ufólogo. Qual que era o nome do ufólogo? O Gevard, né? O grande ufólogo dessa época, desse caso, cara, que o Capitão Holanda já deu entrevista pra ele. E ele mesmo falava que, tipo, não acreditava, ele só acreditaria se um disco voador passasse pela cabeça dele, cara. Que ele queria ver, né? Porque a gente não vai acreditar nas coisas se não for ver com nossos próprios olhos. Exatamente. Né? Como você. Como eu, cara. Mas o Operação Prato eu até acredito mais, nem tanto, mas é o que dá mais pra acreditar. E, cara, e os militares se equiparam, tipo, armamento pesado, metralhadora antiaérea, câmeras fotográficas e filmadoras, assim, pra eles poderem investigar e poder registrar se realmente luzes estavam atacando as pessoas na cidade, cara. Que bizarro, hein, mano? Era uma coisa, porque assim, acontecia isso tudo numa noite só, mano, eu acho que isso causa um transtorno, ainda mais por ser uma cidade mais pequena, né? Exatamente, cara, é isso mesmo. E, mano, cara, e era um caos total, cara. O
único posto de saúde que tinha na cidade tava lotado de pessoas que sofreram ataques, tá ligado? Pescadores que andavam nas florestas à noite de lá, eles se deparavam com essas luzes. Pra você ter ideia, o caos tinha se tornado tão grande na cidade que o próprio prefeito falou pra população se armar pra poder lutar contra o que fosse ali, né? Que ninguém sabe. E muitas das pessoas que não queriam lutar, elas ficavam dentro de casa rezando, né? Rezando pra Deus. E muitas das pessoas da cidade também vazaram da cidade, cara. Pra você ver Bizarro, que mano. o ataque tava foda, cara. Tava foda nessa cidade. Foi aquela coisa que eu te falei, mano. Ainda mais por ser uma cidade pequena, os cidadãos pacatos lá, cidadãos religiosos. Então, ali impactou de um jeito, mano, que, mano, era ou você fugia, né? Ia pra outra cidade, ou você ficava e, que nem elas estavam fazendo, rezava. Exatamente, cara, porque não tinha muito o que fazer. Você ia lutar contra o quê? Se você não sabe, luzes, então, tipo, as pessoas se apavoravam. Mas, cara, pra você ter ideia, aí o capitão começou a acreditar quando eles pegaram uma embarcação lá pra navegar entre os rios ali da cidade e tal, e nenhuma dessas daí, ele relatou, né, nessa entrevista que ele deu, que um objeto redondo com mais ou menos 30 metros ou 50 metros de diâmetro pairou sobre eles e eles filmaram, cara. E eles filmaram tudo, que até então nessa entrevista que o Capitão Holanda deu em 97, cara, ele fala que... Então, aquele objeto grandão, cara, que mais ou menos ele relatou lá que tinha de 30 a 50 metros de diâmetro, pairou ali sobre eles e aquela luz ficava ali brilhando e vral em cima deles, tá ligado? E eles registraram tudo, porque até então, na época, o governo, né, pediu pra ele dar uma outra versão no relatório, que não tinha extraterrestre porra nenhuma, só que em 97... Como sempre, né? Exato, em 97 ele resolveu abrir o jogo, cara. Ele chamou os ufólogos lá de uma revista famosa sobre ufologia, deu essa entrevista. Eu não cheguei a assistir toda a entrevista, eu assisti um pouco, mas o pouco que eu vi, cara, ele falava mesmo que realmente tinha OVNIs lá, que atacava as pessoas e tal, que até então, uma coisa dessa história que eu falo pra você, eu acredito que muito foi um surto coletivo, porque não é possível. É porque assim, você surtou, você fala, é que nem assim, tem um caso assim, a gente fala, nossa, tô vendo luzes estranhas, nossa, aí você grita, aí você chama muita atenção, né? As pessoas ficam nesse surto coletivo, né, mano? Então, cara, porque o testemunho, eu acho que é uma das piores coisas que existe, porque o testemunho, ele funciona como um telefone sem fio. Uma pessoa fala uma coisa, aí passa pra outra, a outra fala outra coisa, e a história vai se embananando no meio do caminho, e pode ter se tornado esse surto coletivo, ou não sei que tipo de droga a galera tava usando, tá ligado? Mas, cara... Mas uma coisa eu falo pra você, esse caso intrigou bastante. O caso foi de, se eu não me engano, de 77 até 78, né, cara? Assim, 78 com o Holanda investigando ainda, porque... sim, eles na ativa. Na ativa, investigando. Porém, a Operação Prato, ela foi encerrada depois de 4 meses, né? Porque um dos generais lá falou que era pra encerrar e tal. Só que o Holanda, ele continuou investigando ainda, porque, querendo ou não, esse surto coletivo afetou a cabeça dele, cara. Sim, afeta, né, mano? Até você vê um objeto voando. Sim, claro que aviões, helicópteros são grandes, mas em formato redondo, mano, é um negócio assim de se assustar, né, mano? Olha, mas você viu que eu te mandei umas fotos, né, da documentação daquela época, de vários desenhos que o próprio Capitão Holanda desenhou dos OVNIs que ele avistou. Então, tipo, mano, tinha várias formas, caras, que você olha assim e você fala, que porra é essa, tá ligado? Porque uma coisa que eu falo que é surto coletivo, porque tem aquelas, muito dos desenhos deles tem formatos de discos voadores, tipo de desenho animado, sabe? Sim, sim. Tem um que ele é aquele oval clássico de desenhos de terror, de desenhos de terror, de desenhos que aparece
discos voadores. Tem um que é num formato de um peão, cara, meio uma Blade. Não é? Não tem? Tem. Imagina só, mano. Eu não sei se era a imaginação dele ou se ele viu mais de um, né? Eu sei que ele viu mais de uma vez, mas imagina só, você vê um formato, depois você vê outro, depois você vê outro, aí você vê outro num formato de um pi. Exatamente. Tem um que é num formato de um bumerangue, outro que é uma rolha, tá ligado? Então, tipo assim, você fica meio, porra, cara, se realmente as naves, elas têm vários modelos, igual a gente tem vários carros aqui, tá ligado? Então, Sim. tipo, pode-se acreditar que é um surto coletivo, né? Que a gente não sabe. Que nem a enfermeira que cuidava dos pacientes daquela época, ela testemunhou na luz do dia, né? Uma do suposto objeto voador não identificado, que era redondo, né? Beleza, tem redondo aqui nos desenhos do Capitão Holanda, mas tem vários outros que é uns formatos assim que você vê muito aleatórios, sabe? É um negócio muito, mano, muito... Rondou muita coisa naquela época, né, mano? Nesse 1 ano de ativa, né, que ele ficou investigando. Só que, mano, muita coisa queria ser colocada pra trás por causa que, mano, você sabe que a Força Aérea sabia que tinha coisa ali, né? Sabia, cara. E até hoje, sabe? Por quê? Ó, vou falar pra você. Depois que a Operação Prato foi encerrada, Capitão Holanda continuou investigando. Nos relatórios finais, né, do que o Capitão Holanda teve que colocar, ele colocou que não tinha nada de indícios de seres extraterrestres, tá ligado? Só que, porém, em 97, quando ele chamou os ufólogos pra dar entrevista, ele já falou, não, aqueles relatórios são mentirosos, eu vou contar o que é verdade. Então, o cara realmente ali de pé junto, eu não sei se ele ficou louco da cabeça e começou a fantasiar aquilo, ou se realmente é a história verdadeira. Aí nunca saberemos, né? Mistério da humanidade. Exatamente, mano, exatamente. E, assim, teve muita gente que participou, né, mano? Só que a maioria do pessoal já é falecido, né? Já. O que acontece? A aeronáutica fala que a maioria dos documentos tá aberto ao público, né? No Arquivo Nacional, né? Quem quiser pesquisar. Não, muitos ufólogos acham que ainda tem coisa guardada, hein? Tem bastante coisa guardada. E o mais estranho disso, cara, que meses depois, assim, 2 meses depois dessa entrevista que ele deu pros ufólogos, o Capitão Holanda, ele foi encontrado morto na casa dele, cara. Não. Exatamente, ele foi encontrado morto e, tipo, como se ele tivesse se suicidado com o cordão do roupão dele, tá ligado? E uma das coisas que eu acho, falando aqui de teoria da conspiração, que, tipo assim, depois que o cara revelou tudo aquilo, eu acho que ele sofreu aquela pressão que, tipo, você contou, agora nós vamos matar sua família, ou não sei o que, ou algo do tipo. Não sei se você assistiu a série do Chernobyl. Quando um dos físicos lá começou a contar os podres lá de que acontecia em Pripyat, o que aconteceu lá na usina de Chernobyl, você viu que a própria KGB falou assim, você não vai ter mais vida, você vai trabalhar pra gente de graça, você vai ser esquecido por todo mundo e vai se fuder. Chegou uma hora que o cara, ele se matou porque, tipo assim, pô, se eu for viver como um fantasma, não poder mais ver minha família, não poder mais fazer nada, trabalhar de graça pros outros, não ter o nome reconhecido, pra que eu vou viver, né? Então, eu acredito que aconteceu algo parecido com o Capitão Holanda depois dele ter revelado essas coisas que aconteceu lá em Colares, né, dos OVNIs. Sim, mano, sim, porque, mano, é uma coisa certa, mano, se existir e for comprovado que existe vida fora da Terra e alguém aqui da população vê, tirou foto, gravou, mandou, mas alguma autoridade vê, rapidamente vai ir na sua casa e vai querer acobertar tudo. Isso é fato. Vem os homens de preto, né? Exatamente, os homens de preto, assim. Porque provavelmente muitos falam que a BIM, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência, faria essa coisa, hein? Porque eles são, como se diz, a CIA, né, daqui do Brasil. Né, então.
E eles têm muito contato com as coisas aí, internet, população, olha a teoria da conspiração. Exatamente, cara. E eu não Obviamente duvido chegaria muito em disso, vocês. não. Sei lá, hein, mano. E aquela Uma doideira que só, mas essa Operação Prato foi algo incrível. Exatamente, Pra quem cara. gosta. Foi muito bom. Quem quiser, cara, tem uma matéria no Linha Direta maravilhosa sobre a Operação Prato. Eu recomendo assistir. Incrível. Muitas das informações que eu falei aqui eu tirei de lá e é maravilhoso, cara. Operação Prato, assim, pra mim melhor que Roswell. Foda-se Roswell. Foda-se papel alumínio. Olha só. Né, Olha só. Exatamente, é foda, cara, mas eu acredito que muito disso foi uma histeria coletiva, né, todo mundo ficou doido na cidade. Não, Sempre cético, né? tem que ser, cara, tem que ser às vezes, tem que não ser também, porque a gente nunca sabe das coisas, aí foda-se, cara. Você só vai acreditar que nem o Capitão Landa vendo na sua frente, né? Ah, não, eu não quero dizer, se eu ver ele na minha frente eu morro, o cara já tá morto já, se eu ver ele na minha frente, o fudeu. Capitão, mas um OVNI. Ah, tá. Não, aí se eu ver na minha frente, tomei no toba. Aí se eles quiserem enfiar uma sonda no meu rabo, aí eu tô fudido. Ah, Já você não acredita em nós? Toma essa sonda aqui no seu toba. Que doideira. Mas uma coisa também que o Capitão Holanda afirmou, né, que nos relatórios não falava que tinha, que eles retiraram mais de 500 fotos. Tem vídeo pra caramba de todos os registros das luzes, dos OVNIs, de tudo que eles viram ali naquela operação. Tem registros, mas o governo ainda afirma que não tem e que ele era doido, tá ligado? Doideira, mano, doideira. Quando se acoberta as coisas, o mistério só fica maior ainda. Exatamente, cara, exatamente. Olha aí, meus amigos, falamos aqui dos maiores, alguns casos, né, alguns não, 2 casos aí que foi o grande caso do Roswell, né, e o grande caso brasileiro aqui do Operação Prato, mas é lógico que a gente vai embora, mas lógico que a gente não vai deixar de falar dele também, é ele, sim, outro caso famosíssimo, que esse eu acredito de verdade, esse eu acredito, é um ET mesmo no meio do mato, soltando um barro, ET Bilu. E antes de encerrar esse episódio, a gente entrou em contato com ele, não é verdade? Seja bem-vindo, ET Bilu. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o ET Bilu, sabe? Muito obrigado aí pelo Universo dos Cabaços para ter me chamado aqui. Prazer. Eu não conheço vocês, qual que é o nome de vocês? A gente tem um nome da onde você veio, cara, Universo dos Cabaços. Ah, que incrível, que incrível. Assim, busquem conhecimento. O conhecimento que eu já tenho é expandido. Ele é multiversal. Olha aí, Então, busquem conhecimento. Nossa, tá dando uma engasgada no final, ET Bilu. O que tá acontecendo aí? É porque a atmosfera aqui do planeta Terra aí tá me fazendo com que a garganta profunda fica um pouco mais pigarreada. Ah, olha aí. Então, ET Bilu, você fala de garganta profunda por causa da pica das galáxias, é verdade? Olha aí, piadola, né? Mas ET Bilu, nossa, a risada mudou do nada, hein, ET Bilu? ET Bilu, então eu vou pedir um favorzinho pra você, cara. Você poderia falar nossas redes sociais? Eu falo assim, as redes sociais aqui desses caras aqui do Universo dos Cabaços, assim, existe agora o Facebook, que tá com o nome do Meta, né? Meta, Universo dos Cabaços. Tem também o Instagram, que também é do Meta, Universo dos Cabacos. E tem o Twitter, onde você pode fazer comunicações interestelares também, né, que é o UDC Podcast. E busquem conhecimento. Nessas redes sociais vocês podem buscar conhecimentos inimagináveis. Exatamente. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Universo dos Cabaços, que a gente abriu recentemente o canal e tá postando episódio e logo menos novidade por lá. Isso. E se inscrevam também lá no Spotify também, no Listener. Se inscreve em tudo e ouve o Universo dos Cabaços. É isso mesmo. Então, falou. Falou, busquem conhecimento interestelar.
Ser Jones, você perdeu, cara. Você foi no banheiro, o ET Bilu tava aqui. Puta que pariu, irmão. Ah, você é um vacilão, Que bosta, Sérgio. mano. Por que essa coisa acontece comigo? Você é um vacilão. Na hora que você chegou, ele foi embora, porra. Ora. Vacilo, mano.